Olá, senhores e senhoras que estão assistindo este vídeo. Este é o canal Antônio Vieira e eu sou o professor Vieira, e o propósito deste vídeo é colaborar com a educação e com a formação profissional de todos aqueles que estudam engenharia, topografia, hidrografia, em suma, todos aqueles que têm a disciplina topografia em seus currículos. Nesta videoaula de hoje, nós vamos apresentar aqui uma preciosidade. É com grande prazer que eu mostro a vocês esta aula que faz a simbiose da ciência com a tecnologia. Em outras palavras, a simbiose da tecnologia com a engenharia. Então, eu quero mostrar a vocês como é que a clotoide, que é uma curva de transição, também chamada espiral de Cornu ou radioide aos arcos, que está mostrada aqui na tela, como é que esta curva, como é que ela nasce. Vocês vão ver que ela nasce espontaneamente na engenharia de estradas. Vai ser uma aula curta, mas aqueles que gostam da matemática e que não tem um espírito assim mais crítico e não se atém só à operação de software, sem saber o que tem dentro de software ou como é que as fórmulas aparecem, creio que vocês vão gostar dessa aula. Então vamos ver essa aula como é. Nós vemos aqui na tela essa curva, é uma curva matemática chamada clotoide, né? Também como é espiral de Cornu, radioide aos arcos. Nós temos essa curva e aqui há um ponto de inflexão nessa espiral. É uma curva, é uma espiral. Aqui temos a espiral completa, mas em estradas ela é usada, como nós já falamos em aulas anteriores, para passar de um trecho reto da estrada, chamado uma tangente, para um trecho circular que aparece ali, então, no trecho circular, uma força centrífuga, por causa da inércia, que tende a manter o móvel no seu movimento retilíneo, como ele está ali. É a primeira lei de Newton. E para combater, então, essa força centrífuga, nós vimos nas aulas anteriores que é preciso levantar o bordo externo da estrada ou o trilho externo da ferrovia para que a componente do peso do móvel crie uma força contrária à força centrífuga, levando então esse móvel a descrever a curva, porque ela vai levá-lo, né, essa força se dirige para o centro de curvatura. Então aqui nesta curva nós temos então aqui no ponto de inflexão, seria lá na estrada, onde a estrada passa do trecho reto daquela tangente para a espiral. E apenas um pedaço dessa curva é inserido lá na estrada para que essa força centrífuga, né, vá aparecendo gradativamente e forme então aquele equilíbrio dinâmico entre a força centrífuga e a força centrífuga. E esse comprimento aqui é um comprimento L. Em qualquer ponto aqui da curva, nós temos um comprimento do arco até a sua origem, até o ponto de inflexão, que vai ser a origem, e neste ponto há então um raio de curvatura da espiral. A espiral tem infinitos raios de curvatura. Aqui no ponto de inflexão é o raio de curvatura da reta, que é infinito, e depois esse raio de curvatura da espiral vai diminuindo, gradativamente, ele vai ficando cada vez menor à medida que
o comprimento da espiral vá aumentando. Então vamos, nesta aula de hoje, mostrar que na engenharia de estradas, essa espiral, essa clotoide, ela surge naturalmente, ela surge espontaneamente. Vamos então aqui, primeiro vamos então recordar rapidinho o que vimos na aula passada, o que é a superelevação. Então a superelevação na rodovia, como nós vimos, é então essa elevação que se dá no estrado da estrada, né, no pavimento, quando o móvel se inscreve na curva. Ele, para se fazer essa curva, né, para combater essa força centrífuga, ele vai então nós vamos ter que levantar a estrada de um certo valor aqui quando a estrada passar da parte reta para a curva. Então esse degrau aqui é que vai ser a origem, vai ser o fator que vai fazer com que essa curva espiral apareça, surja, nasça. Na ferrovia, analogamente, esse trilho externo ele é levantado em relação ao trilho interno para que o trem, então, possa, com a sua componente do peso, equilibrar a força centrífuga. Então, em qualquer ponto assim dessa curva de transição, nós vamos elevando o trilho e a estrada um pouquinho, que seria, no caso, ela seria distribuída para tirar esse degrau. Esse degrau não pode ficar na estrada, né? Então, falaremos, recordando aqui novamente, a taxa de superelevação. Essa taxa de superelevação é, então, para suavizar aquele degrau. Aquele degrau vai ser devastado. Nós temos aqui uma curva, né? Aqui a parte reta, depois tem essa curva de transição, desde A até D. Nessa seção D aqui, seria o trecho da curva circular, em que a estrada, então, tem a sua superelevação máxima, ela tem aquele degrau levantado. A distribuição dessa superelevação ela é feita gradativamente, desde que o móvel se inscreve no comprimento, né, nessa clotoide, nessa curva de transição. A superelevação vai aumentando gradativamente até, aqui seria o eixo da estrada aqui pontilhado. Inicialmente ela é elevada, a estrada é elevada só na parte da pista, só uma pista, temos aqui duas pistas, né? Vocês vão ver aqui que uma parte da pista aqui nessa curva de perfil, ela tem um declive aqui de 2% num sentido, 2% em outro, a questão até da drenagem, e esses 2% aqui na pista da direita, ele vai sendo elevado, né? Ela vai sendo elevada, até que zera, até que fica horizontal, e continua então, depois que ela fica na horizontal, continua elevando, né? A superelevação continua aumentando, até que a pista da direita fica no mesmo plano da pista da esquerda. Então a superelevação ela vai ser provocada, ela vai ser inserida, mas fazendo-se com que o eixo de rotação seja o bordo interno da estrada. Então aqui ela já estará na parte circular, onde a elevação é máxima, essa superelevação, e chegando aqui, ela entra no trecho simétrico, e a pista da direita então vai novamente perdendo a superelevação gradativamente até voltar à tangente e ficar como essa seção que está aqui. Vamos ver a ilustração dinâmica. Então o móvel chega à seção A, entra
na transição, ficou a pista da direita na horizontal e continua crescendo, até que agora vai a rotação em torno do bordo interno, até que chega na superelevação máxima, que é nessa seção D, que é o trecho circular. O móvel descreve a curva circular, terminando a curva circular, ele volta a entrar no ramo da curva de transição da clotoide e vai diminuindo a superelevação gradativamente até chegar a seção A, entrar no trecho reto novamente, né? Então, esse trecho da superelevação é o trecho que fazemos a distribuição da superelevação. Então, vamos recordar um pouco mais essa geometria da superelevação, né? Vemos aqui nessa perspectiva. Então, nós temos aqui, numa visão em perspectiva, né? Temos aqui o trecho reto e a estrada, né, passa aqui dessa parte reta, onde está o mouse, para a parte da transição, nesse ponto chamado TS, que é tangente à espiral, chamando espiral com S para ficar de acordo com o manual em inglês, tangente à espiral. E a partir daqui, temos então a curva de transição que vai sendo super elevada, que vai sofrendo uma elevação gradativa e seu raio de curvatura, que no trecho reto aqui o raio era infinito, a partir da tangente espiral, esse raio de curvatura vai diminuindo, até que num ponto qualquer aqui da transição, o raio de curvatura dessa clotoide tem um valor ρ e a superelevação tem um valor h, como nós vimos daquela moção aqui, né? Temos ela aqui, né? Então, no comprimento total da curva de transição, aqui quando ela passa para a parte circular, aqui em SC é onde ela passa da espiral para a curva circular. E aqui então essa curva de transição terá o seu comprimento total. E quanto vale esse comprimento total? Vamos ver em outras aulas. Já vimos a questão do raio mínimo na aula passada. Essa questão do comprimento total, vamos ver também que é um elemento de projeto, vamos ver em outras aulas, mas é fixado a priori. Uma regra mnemônica que eu posso dar a vocês é que o comprimento total desse pedaço da clotoide, ele é em metros, um valor igual à velocidade de projeto aqui da estrada em quilômetros por hora. Ou seja, se a velocidade da estrada for 120 km por hora, aqui nessa curva, o comprimento da espiral será 120 metros. Se a velocidade de projeto for 80 km por hora, esse comprimento total desse pedaço da espiral será 80 metros. Isso só assim para vocês verem. Então, é um valor constante, é um valor estipulado e conhecido a priori pelo projetista. Então, no comprimento total, a altura da superelevação é H índice C, e o raio de curvatura da espiral aqui é igual ao raio de curvatura da curva circular, do trecho circular da curva, né? Então, a superelevação, ela será distribuída ao longo do trecho da espiral de uma maneira proporcional ao comprimento da transição. Então, em cada ponto da espiral, de acordo com a sua distância L ao ponto TS, ela terá uma certa altura H. Então, H está, a altura da espiral, aqui, ó, da superelevação, está para esse comprimento L, assim como lá no comprimento total da espiral, a altura total, que será HC, está para o comprimento total da curva da espiral, que é LC, que é um valor constante. Então nós temos aqui
uma relação entre os comprimentos do trecho da espiral. L está para LC, assim como o H está para o HC. Então vamos ver então agora como é que a equação espontânea nasce. Então nós vimos na aula passada que a fórmula da superelevação HC, lá no ponto da espiral ao círculo, desprezando o coeficiente de atrito, era essa, né? Então lá aquele degrau, aquela altura da espiral, era a tangente daquele ângulo de inclinação ou do trilho externo em relação ao interno, ou da plataforma da estrada, era igual ao quadrado da velocidade sobre 127R. Vimos lá, deduzimos essa equação. Em um ponto qualquer da curva de transição, onde o raio de curvatura errou, a superelevação será H. Então está aqui, é só substituir o H, e nesse ponto temos essa velocidade ao quadrado sobre 127V. Temos aqui, então, essas fórmulas que foram deduzidas na aula passada. Repetindo, então, fazendo essa distribuição da superelevação proporcional aos arcos, ao comprimento dos arcos, nós temos ela aqui nessa razão. Então, substituindo aqui no valor dos Hs, das alturas da superelevação, as fórmulas teóricas aqui, que nós deduzimos, temos essa razão aqui. Fazendo essa divisão, né, como está aqui, repetimos o numerador e invertemos o denominador. Temos aqui, então, o numerador V2 sobre 127ρ vezes 127R, que é o raio do trecho circular, sobre a velocidade ao quadrado. Então podemos, então, cancelar a velocidade, que estão um no numerador, outra no denominador, e esse 127 também pode ser cancelado. Ficamos, então, com essa razão entre o arco da espiral num ponto qualquer e o arco lá no final da transição é LC, que é a razão entre os raios de curvatura. O arco, então, esse arco num ponto qualquer da espiral, explicitando aqui, multiplicando o raio da curva circular por LC, fica sendo S. Mas esse raio da curva circular é um valor constante daquela curva, é um valor conhecido. O comprimento total daquele trecho da espiral também é um termo do projeto, é conhecido. Numericamente em metros igual a velocidade em quilômetros por hora, é um valor conhecido. Então esse numerador aqui é constante. Então nós temos então nesta equação que o produto do comprimento do arco da espiral pelo raio de curvatura naquele ponto da espiral é constante, como queríamos demonstrar. Esta é a equação natural da clotoide, e ela nasce assim na engenharia de estradas, como vocês viram agora. É uma equação matemática que ali, em estradas, fazendo-se a distribuição da superelevação, para se ter esse equilíbrio dinâmico entre a força centrífuga e a força centrípeta, nasce essa equação da clotoide. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade, é interessante isso, e se não estão inscritos no canal, por favor, se inscrevam, compartilhem este vídeo com vossos colegas, façam comentários aqui, né? Vocês não gostam de fazer comentários, mas façam comentários em relação a essa aula, essa questão, ao nascimento dessa curva circular. Se vocês já sabiam disso, como é que uma curva, como é que uma equação matemática tão crua, olhando nos livros de matemática, ela tem o seu nascimento ali, numa coisa tão bruta como é a construção de uma ferrovia, a construção de uma rodovia, como ela nasce. Então, senhores, saúde a todos e até a vista, pessoal.